Deus poderoso e amado Pai que está no céu, louvado seja o teu santo nome, Deus de glória e de poder. Nós queremos em tua presença, ó Pai, declarar que o Senhor é o nosso único Deus, que nós amamos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor é o Pai de todos, Senhor. Nós queremos reconhecer que nada na nossa vida acontece por acaso, ó Pai. Nós não estamos no lugar onde nós estamos por acaso, nós não nascemos onde nós nascemos por acaso, ó Pai. Mas nós temos a certeza que o Senhor tem um plano para todos nós, ó Pai. E nós queremos ficar firme no teu plano, ó Deus, que é o plano perfeito. Nos guie, ó Pai, nessa manhã, que essa mensagem, ó Pai, seja somente conforme a tua verdade, ó Pai, que o Espírito Santo, ó Pai, interceda em cada um aqui, ó Pai, para que o que for falado nessa manhã possa sair daqui, ó Pai, e seja praticada em nossas vidas, porque nós queremos, ó Pai, ser o espelho de Jesus Cristo, ó Senhor. Nós queremos fazer o nosso melhor, porque nós devemos, ó Pai, agradar somente a Ti, ó Deus. E que o Senhor nos dê essa força que nós precisamos por meio do Espírito, para fazer somente a Tua vontade. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que nós oramos. Amém, Senhor. Quero expressar minha felicidade em estar aqui nessa manhã com todos os irmãos, num dia tão especial que é o Dia dos Pais. Eu estou muito feliz particularmente que meu pai está aqui e uma gratidão muito grande para mim ter meu pai aqui. Mas quero parabenizar todos os pais nessa manhã e os pais que ainda não são, porque não sabem, mas vão ser ainda. Quero parabenizar também você já com antecedência. Estou muito feliz em nós podermos adorar o Pai de todos, que é o nosso Deus, que é o único que merece toda a honra nessa manhã. Eu vou iniciar uma série de 4 pregações. O nosso irmão César já me ajudou com uma introdução sobre a história de Noé. Ele pregou sobre Noé. E eu vou iniciar uma série de 4 pregações sobre a vida deste homem. É uma história que me fascina muito. E eu gostaria e quero muito de coração que, através dessas mensagens, você tenha essa mesma admiração que eu tenho pela vida desse homem. Nós vamos ver um pouco sobre Noé e o dilúvio. Nós vamos estudar um pouquinho sobre Noé e o dilúvio. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Gia, você muda para mim que eu acho que não está... ok. Eu tenho um tio que mora no Canadá, ele é casado e já tem 2 filhos grandes. Mas quando meu tio era solteiro, ele conheceu minha tia. Ele morava em São Paulo e minha tia morava em São João da Boa Vista. Fica mais ou menos uns 220 quilômetros de São Paulo. Ele foi para lá porque ele herdou uma rádio do meu avô. Então ele começou a trabalhar nessa rádio e ele foi para lá e conheceu a minha tia. Meu tio já era um cristão, porém minha tia ainda não era uma cristã. Eles estudaram junto com meu avô e ela veio a se batizar, entregou a vida a Cristo. Porém a família da minha tia não era cristã, era uma família católica. E eles moravam na praça onde ficava a capela da cidade, em São João da Boa Vista, e moram até hoje. E onde se realizam as missas mais importantes da cidade. E o meu tio frequentava muito a casa da minha tia quando namoravam e depois de casado, obviamente. Era uma família muito festeira, em eventos, sempre faziam almoços, de domingo, natais e eventos, eles sempre faziam festas. E essas festas eram sempre regadas a bebida alcoólica, e o meu tio sempre participava dessas festas, mas ele não se envolvia com esse tipo de coisa, porque ele tinha um propósito diante do Senhor. Ele não consumia, sempre quando tinha uma rodinha, às vezes de primos e sobrinhos, ele evitava ficar ali naquela rodinha, porque ele sabia que alguma coisa podia desagradar a Deus. Ao longo do tempo, com essa postura que o meu tio teve, o sogro do meu tio resolveu dar um apelido para o meu tio de Padreco. O Padreco não pode beber, o Padreco não pode fazer isso, o Padreco não pode fazer aquilo. E o meu tio ficava muito triste com isso, mas ele continuava firme
no propósito que ele tinha com o Senhor. E mesmo depois de casado, depois de muitos anos, essa chacota ou essas coisas ainda aconteciam. Você já sentiu alguma vez assim? Parece que as pessoas estão contra você. Parece que o propósito que você tem, a sua família não te apoia. Ou você se sentiu excluído porque você queria estar firme, mas as pessoas não queriam que você tivesse, elas queriam que você fizesse aquilo que elas queriam. Alguma vez você já passou por essa situação? Ficou com medo de dizer não, com medo de ser rejeitado, com medo de não se envolver? Alguma vez? Com certeza sim. Com certeza. Eu já me senti assim. E muitas vezes nós cedemos. Muitas vezes nós não queremos ser excluídos. Muitas vezes nós temos vergonha de ficar firme porque as pessoas vão nos excluir, ou vão tirar sarro de nós pela nossa postura, e nós cedemos. Infelizmente. Nós queremos remar contra todos, mas nós acabamos indo na direção de todos. Com certeza você já ouviu sobre a história de Noé. E você vai entender o porquê que eu fiz essa introdução. Uma ideia errada que nós temos da história de Noé é que normalmente nós aprendemos a história de Noé assim. Noé era um homem que precisava salvar sua família e um monte de bicho, porque a terra ia inundar. Aí ele construiu um barquinho e se salvou. É assim que nós conhecemos a história de Noé. Mas a história de Noé e o dilúvio não é bem assim. A história de Noé, se você ler a história de Noé, que nós vemos um pouquinho no capítulo 6 de Gênesis, de forma batida, ou seja, se nós lermos simplesmente como uma pequena história, nós não vamos ter o mesmo efeito se nós entendermos como era a vida de Noé. Como era o mundo onde Noé vivia? Como será que era o mundo antes de Noé? Como será que as pessoas se comportavam? Quantas pessoas será que existiam naquela época? Você já parou para pensar? Como era a cultura deles? Se nós lermos simplesmente a história, nós vamos entender como as pessoas contam. Construiu um barquinho e se salvou. Mas existe uma história muito maior do que isso por trás. E é isso, nessa manhã, que eu quero falar um pouquinho sobre a humanidade ou a era pré-dilúvio. Como será que era o mundo antes do dilúvio acontecer? Só para termos uma ideia, você está em Gênesis, capítulo 6. Eu vou ler só o versículo 5, Lucas nos leu, do 5 ao 8, eu vou ler só o versículo 5, que diz o seguinte: O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Eu e minha esposa, depois que a energia elétrica aumentou, nós estamos tentando nos policiar em deixar a luz apagada toda vez que a gente sai do cômodo. Mas às vezes eu esqueço a luz acesa. E o que minha esposa fala? Que eu sempre esqueço a luz acesa. Mas não é toda vez que eu esqueço a luz acesa. Mas ela fala que eu sempre esqueço a luz acesa. E ela também fala que é só ela que apaga a luz. Mas não é só ela que apaga a luz. Eu também apago a luz. Mas às vezes eu esqueço a luz acesa. E olha o que a Bíblia fala no versículo 5, na parte B do versículo. Toda a inclinação dos pensamentos do seu coração eram sempre e somente para o mal. Será que a Bíblia está usando o sempre e somente aqui do jeito que a gente usa? Com certeza não. Nós generalizamos, né? Ah, você sempre faz isso, você nunca faz aquilo, só eu faço. Mas a Bíblia mostra que sempre e somente é no dado real da palavra, é exatamente.
E olha como era a situação na época de Noé. Sempre e somente para o mal. Quem eram os antepassados de Noé? Lembra que o primeiro casal que foi criado foi Adão e Eva. Foram o primeiro casal criado. Eva foi criado a partir de Adão. Lembra-se que Deus tirou uma costela de Adão e criou Eva. Que isso significa, então? Que os dois têm o mesmo material genético. Exatamente iguais. Provavelmente a única diferença que Deus fez foi trocar o cromossomo X pelo cromossomo Y. Mas tem o mesmo material genético. Eva é um clone de Adão. É o primeiro e perfeito clone criado na história. Agora, Eva e Adão tiveram Caim e Abel, os primeiros filhos. Com quem será que Caim se casou se só existia Adão e Eva? Pergunta interessante, certo? Agora, nós temos que lembrar que se eles tinham o mesmo material genético, significava que era tudo novinho. Não existia ainda nenhum tipo de doença. Não existia material genético falho, ou material genético doentio, ou material genético alterado. Era tudo novinho. Qual o problema, então, de Caim ter se casado com uma de suas irmãs? Nenhum. Ainda não existia material genético alterado? Nenhum. Não teria problema nenhum em Caim ter casado com uma de suas irmãs. Assim como Sete, depois um irmão, não teria problema nenhum de ter casado com uma de suas irmãs. E nós podemos ver que a palavra nos diz que Adão e Eva depois tiveram filhos e filhas. Não tem problema nenhum. O que a gente pode falar, então, a nível de tecnologia ou de inteligência que existia naquela época? Lembra-se que... Deixa eu trocar aqui. Lembra-se que Adão, e eu vou pedir para você abrir lá em Gênesis capítulo 2, versículo 19 a 20, nós aprendemos na escola que o homem primitivo era um homem extremamente primitivo, era o famoso homem das cavernas, ou da idade da pedra. Mas o que será que a Bíblia nos mostra? Olha lá em Gênesis capítulo 2, versículo 19 e 20. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome de que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Adão teve que dar o nome para todos os animais. Adão não tinha notebook, celular, planilha em Excel para tirar uma foto e colocar lá o número do animal, o nome do lado. Adão não tinha nada disso. Olha a inteligência e a capacidade desse homem. A Bíblia nos mostra que o nome do animal, ele é dado conforme a função do animal. Por exemplo, hipopótamo. Hipopótamo, hipos significa cavalo. Potamos significa água, cavalo d'água. Não era simplesmente olhar para um animal e falar assim, você tem cara de cachorro, eu vou te dar um nome de cachorro. Não é assim. Mas cada um conforme a sua função. Rinoceronte, por exemplo, vem da palavra grega rinoqueros. Rino significa nariz, queras significa chifre. Chifre no nariz. Perfeitamente adequado à função de cada animal. E nós aprendemos que o homem primata, da idade da pedra, era completamente arcaico. E olha o que a Bíblia nos diz. Bastante diferente do que nós aprendemos, né? Se olharmos, por exemplo, a descendência de Caim, Caim foi o segundo depois de Adão. Foi o primeiro assassino da história. Lembra-se que Caim matou seu irmão Abel. Caim edificou uma cidade. Depois que Caim cometeu o pecado, ele saiu e foi habitar na terra de Nod. Caim edificou uma cidade e deu o nome da cidade e o nome do seu filho. Agora, quando a gente fala que ele edificou uma cidade, as pessoas já pensam que ele edificou uma São Paulo. Não é mais ou menos assim. Mas será que Caim
como que ele edificou? Ele estava sozinho? Foi só ele e a esposa dele? Nós vamos ver quantas pessoas existiam naquela época. E nós vamos ver que dá para construir muita cidade naquela época. Nós podemos ver também um homem muito interessante. Abra lá em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, versículo 19, o 23 e o 24. Gênesis 4, 19, 23 e 24, que diz o seguinte: Lameque tomou 2 mulheres, uma chamava-se Ada e a outra Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moravam em tendas e criam rebanhos. Versículo 23. Disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será 77. Lameque era o 7º depois de Adão. Lameque também foi um assassino, e provavelmente um homem muito violento, como diz aqui. E nós podemos ver que a violência ela se estende desde o início da criação. Depois da entrada do pecado, nós vemos que a violência faz parte do dia a dia de qualquer história que nós lemos na Bíblia. E até hoje se estende. Nós temos com certeza problemas disfuncionais por causa da violência que entrou no mundo através do pecado. Mas olha que coisa interessante sobre esse homem. Esse homem foi o primeiro bígamo da história, ou seja, é o primeiro que teve 2 mulheres. E ele teve 3 filhos, que pode nos dar dados interessantes sobre aquela época. Olha o versículo 20. Ada deu à luz Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. Jabal, então, era um homem movido por aquele pessoal da agricultura, lavradores. Esse foi o primeiro filho de Lameque. Olha o versículo 21. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Imagina criar instrumento. Você já tentou criar algum instrumento? Por exemplo, aquelas flautinhas doces de bambu que a gente aprende na pré-escola. Você já tentou criar um instrumento daquele? Você precisa fazer os furinhos de maneira perfeita para que você tenha um som harmônico. Para que hoje você consiga fazer uma flauta, eu falaria que você precisa fazer um curso de música de uns 4 anos e mais um curso de física para que você consiga fazer uma flautinha doce com um som harmonioso. Você vai quebrar muito bambu e vai fazer muito furo para que você consiga fazer uma flauta bacana, uma flauta que sai um som harmônico. Mas esse era um filho de Lameque. Ele fazia instrumentos. Agora, o terceiro deles é o mais interessante. Olha o versículo 23. Zilá também deu à luz um filho chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramenta de bronze e de ferro. É muito interessante esse homem porque, para que você extraia o ferro do minério de ferro, você precisa de uma temperatura de 1560 graus. Parece que esses homens não eram tão pré-históricos como as pessoas nos ensinam, né? Olha o que a Bíblia nos ensina. Já deve ter quebrado muito o termômetro do Tubal-Caim para poder medir os 560 graus e extrair ferro do minério de ferro. Outra coisa, fala que ele fazia todo tipo de ferramenta de bronze. Bronze é uma liga. Você precisa de uma junção de cobre e zinco a uma temperatura perfeita, senão a sua faca vai ficar cega o tempo todo. Enquanto as pessoas nos falam sobre homem das cavernas, nós vemos homens da metalurgia e da siderurgia. Olha a capacidade e tecnologia que esses homens tinham na época de Noé. Outra coisa interessante, capítulo 5, eu não vou ler a descendência de Adão, mas se você for pegar, nós vemos que os homens viviam naquela época por volta de 900 anos, 850 anos. Você vai ver na história. Adão, por exemplo, viveu 930 anos. E se você fizer um cálculo
desde o início da criação, e você calcular a idade dos homens versus quando eles morreram e tiveram filhos, você vai ver que o dilúvio aconteceu no ano 1656 depois da criação. Você pode fazer o cálculo se você quiser em casa, é bem simples. Em Gênesis capítulo 5 fala as datas. E você vai ver que o dilúvio aconteceu no ano 1656 depois da criação. Agora, imagine esses homens vivendo 900 anos. Imagine Adão, o quanto que esse homem não conhecia. Você acha que você tem história para contar, né? Imagine esses homens. Imagine as crianças ficando 500 anos na escola. Esses homens viviam 900 anos. O quanto que esses homens não deveriam conhecer. Se você fizer um cálculo rápido, se cada faculdade hoje tem 5 anos em média, e você tivesse 120 diplomas, você teria 600 anos de curso. Você ainda teria mais ou menos uns 300 ou 350 anos para praticar tudo que você estudou nesses 600 anos. Não é fantástico pensar isso? Olha a inteligência. De novo, o que nós aprendemos? Homem das cavernas. Homens primatas. Se nós pegarmos uma conta muito simples, existe uma teoria chamada teoria malthusiana, que é uma teoria que é utilizada para calcular o crescimento populacional. E as pessoas perguntam assim, quantas pessoas será que existiam naquela época de Noé? Se nós aplicarmos a teoria malthusiana, se nós considerarmos o crescimento populacional, metade do crescimento populacional de hoje, se nós pegarmos uma idade de 70 a 80 anos, não vamos pegar a idade de 900 anos, pegarmos a idade de 70 a 80 anos, se nós começarmos com 2 pessoas, Adão e Eva, e nós fizermos esse cálculo baseado nos 1656 anos, que é o período da criação para o dilúvio, e descontarmos morte, violência e algum tipo de doença, nós vamos ter uma população de mais ou menos 700 milhões a 2 bilhões de habitantes na época de Noé. Pergunto, você já se sentiu sozinho alguma vez? Imagine Noé. Alguma vez você já se sentiu com oposição? Esse homem desafiou um mundo inteiro de 2 bilhões de pessoas. Ele não tinha um único para compartilhar a sua fé. Que vida exemplar! Que homem maravilhoso! Hoje nós temos nas nossas vidas algumas pessoas que nós conhecemos e muitas vezes nós reclamamos que eu não tenho amizade cristã, eu não consigo seguir um vínculo cristão. Imagine esse homem, ele sozinho contra 2 bilhões de habitantes. Outros dados que nós temos, alguns aspectos humanos, nós vimos homens vivendo com bastante tempo, homens valentes e de renome, homens guerreiros. Nós temos também alguns homens depravados, como nós vimos lá em capítulo 6, versículo 5. Homens corruptos. Devia ter um monte de político naquela época também, não devia ser muito diferente de hoje. A nossa sociedade não melhorou nada. A nossa sociedade é tão difícil quanto era na época de Noé. Nós temos homens inteligentes. Caim, por exemplo, saiu e construiu uma cidade. Pense num aspecto de urbanização, num aspecto de infraestrutura. Olha quanta coisa daquela época. Gênesis capítulo 1, versículo 29. Olha que dado interessante. Gênesis capítulo 1, versículo 29. Disse Deus: eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes,
e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. Homens vegetarianos. Não tinha esse negócio de vamos fazer o culto no domingo e queimar a carninha em casa lá. Não tinha esse negócio de vamos fazer um peixinho frito, franguinho grelhado. Homens vegetarianos. E olha o versículo 30. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, e todas as aves do céu, e todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Animais herbívoros. É o que a palavra está nos mostrando. Não precisa ser nenhum científico, apesar de nós termos que ter isso e buscar, animais herbívoros. Vamos falar de aspecto geográfico. Um outro dado muito curioso que a palavra de Deus nos mostra. Naquela época, havia um supercontinente. Olha Gênesis, capítulo 1, versículo 9 e 10. Gênesis capítulo 1, versículo 9 e 10. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. Não as partes secas. Singular. Versículo 10. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares o conjunto das águas. E Deus viu que era bom. Existia um supercontinente naquela época, antes do dilúvio. Vida vegetal abundante e vida animal abundante. Por quê? Não existia espécies em extinção. Provavelmente Adão estava passeando, passava um dinossauro do lado de Adão, assim. Não existia extinção ainda. Todos os animais criados por Deus estavam presentes naquela época. Diferente de tudo aquilo que nós aprendemos. Sistema hidrológico perfeito. Lembra-se como era regado o jardim, a terra? Não existia chuva naquela época ainda. Estão lembrados? Olha lá em Gênesis capítulo 2, versículo 6. Gênesis capítulo 2, versículo 6. Todavia brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Talvez a sua versão fale neblina ou névoa. Por que esse é o melhor processo que existe? Porque quando você rega a planta de madrugada, quando o sol vem, o solo já absorveu a água. Se você rega de manhã, o sol vem e evapora uma parte da água que você regou. Ou seja, o melhor sistema hidrológico que poderia existir. Uniformidade climática. Não chovia, era sempre o mesmo clima. Já pensou você poder ir para o Nordeste lá e não precisar levar sua roupa de calor? É sempre a mesma linha que você faz. Olha que coisa maravilhosa. Bastante diferente de tudo aquilo que a gente aprendeu. Para finalizar, Noé foi o 10º depois de Adão. Ele nasceu no ano 1056 da criação e ele morreu no ano 2006, depois da criação. Abraão tinha 58 anos de idade quando Noé morreu. Imagine Abraão falando assim: Noé, conta para mim como foi esse negócio do dilúvio aí. Como que você conseguiu colocar esse monte de animal dentro da arca? Noé estava vivo. Abraão estava vivo quando Noé estava vivo também. Viveu 950 anos de idade, ele viu até a 10ª geração. Ele enterrou um monte de neto. Imagina ele olhando assim, falando assim: esse morreu com 356. Morreu um jovenzinho esse aí, hein? Ele viu até a 10ª geração. Seu pai foi Lameque. Seu avô foi Matusalém. Ele teve 3 filhos: Sem, Cã, Jafé. A profissão dele, ele era um agricultor. Ou, na sua Bíblia, pode falar um lavrador. Essa é a história de Noé. Agora, com tudo isso que nós vimos sobre como era esse mundo pré-diluviano, como que as pessoas viviam,
O que nós podemos aprender com tudo isso que nós vimos? Abra lá em Gênesis capítulo 5. Versículo 25 a 28. Gênesis capítulo 5, versículo 25 a 28. Que diz o seguinte: aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 969 anos e morreu. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé e disse: ele nos livrará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que Noé nasceu, Lameque viveu 595 anos e gerou outros filhos e filhas. Lameque, pai de Noé, teve filhos e filhas. Isso significa que Noé tinha irmãos e irmãs. Matusalém, a palavra fala que teve Lameque e teve outros filhos e filhas. Isso significa que Noé teve tios e tias. Provavelmente ele teve muitos primos e primas e muitos sobrinhos e sobrinhas. Todas essas pessoas faziam parte da história de Noé. E uma coisa interessante é que se você fizer o cálculo da cronologia, Matusalém, seu avô, morreu exatamente no mesmo ano do dilúvio. Agora eu faço uma pergunta para nós refletirmos. De avô, avó, primo, prima, tios, tias, sobrinhos, sobrinhas. Qual deles entrou na arca com Noé? Ninguém. Nem a família dele acreditou na mensagem dele. Nem a família de Noé acreditou na mensagem desse homem. Ele não só desafiou 2 bilhões de pessoas, como ele desafiou toda a sua família. Se tivesse acreditado nele, teriam entrado na arca. Muitas vezes você vai se sentir excluído. Muitas vezes parece que você está remando contra todos. Muitas vezes você vai se sentir sozinho. Deus tinha um plano para a vida de Noé. E Deus tem um plano para a sua vida. Vamos orar. Louvado seja o Senhor. Como é bom, ó Pai, nós sabemos que nós servimos a um Deus maravilhoso. Nós queremos, ó Pai, seguir o propósito do Senhor, ó Pai. Muitas vezes nós nos sentimos, ó Pai, com todos contra nós, ó Senhor. Mas nós vemos a história desse homem que nos deixou uma lição tão grande, que desafiou o mundo inteiro. E nós pedimos a Tua força, ó Pai, porque nós queremos desafiar o mundo inteiro para ficarmos firmes no Seu propósito, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, e que nós possamos reconhecer, ó Pai, que somente o Senhor pode nos livrar. Que somente o Senhor, ó Pai, pode nos dar essa força, Senhor. E nós queremos agradecer porque o Senhor deixou essa história que nos inspira e nos ensina tanto, ó Deus. Louvado seja o Teu santo nome. Obrigado por todos esses pais que estão aqui. E que eles possam, ó Senhor, incentivar os Teus filhos, ó Pai. E os filhos possam incentivar os pais no propósito que o Senhor tem para cada um, ó Deus. Mais uma vez, nós queremos louvar a Ti pelo Teu Filho Jesus Cristo, ó Pai, que deu sua vida por nós. E em nome dEle é que nós Te louvamos, Te adoramos, pedimos a Tua proteção e queremos declarar para esse mundo, ó Pai, que o Senhor é o nosso Deus. Amém.